Sejam bem-vindos. Abra a Bíblia de vocês em Efésios 4, no versículo 21, que diz assim: com certeza vocês ouviram falar dele quem? Jesus. E como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estavam sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é garantida de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Até aqui. Feche os olhos de vocês, peça para o Espírito Santo de Deus para Ele falar com você, pede para o Senhor para que Ele possa transformar o teu coração, para Ele possa transformar a tua vida, o teu entendimento. Peça para o Espírito Santo de Deus para Ele ensinar a gente a se santificar, a buscar cada dia mais o Senhor. Peça para o Espírito Santo de Deus para que o teu entendimento para a palavra dEle seja aberto, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença, meu Pai. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tenha liberdade, meu Pai. Liberdade, Senhor, de falar. Liberdade, Senhor, de conduzir, Senhor, todas as coisas. Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Pai, vir e transformar, Senhor, o nosso coração, meu Pai. Tudo aquilo, Senhor, que é atrapalhação, tudo aquilo, Senhor, que vem para trazer distração, meu Pai, que possa cair por terra agora em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, sondando as nossas mentes e os nossos corações. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, entender, meu Pai, aquilo que o Senhor tem, Pai, para fazer nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que é a minha carne, aquilo, Senhor, que é o meu entendimento, aquilo, Senhor, que é o meu eu, Senhor, eu levo em submissão ao Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e te dou, Senhor, total liberdade, Senhor, para o Senhor falar, Senhor, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, pode se assentar. Hoje a gente vai falar sobre santificar-se no dia a dia. Grava aí o tema. Gravou? Então tá bom. Por quê? Porque a gente está acostumado, a gente já está aqui quanto tempo na igreja? Uns 4 anos. Tem gente que está 3, tem gente que está 2, tem gente que vai fazer 1 ano. Não é isso? A gente já está um período na igreja. A gente já tem um período que a gente conhece Jesus. E a gente está acostumado? Eu sei que eu tenho que pedir perdão. Eu fiz errado, beleza, eu vou pedir perdão e tá tudo certo. Hoje a gente falando sobre a palavra. É só pedir perdão? Não é só pedir perdão. Por que não é só pedir perdão? Porque tem as consequências. Porque precisa haver arrependimento. Porque precisa haver santificação e transformação. Se a gente não tem esse entendimento de que as nossas vidas elas precisam ser limpas pelo Espírito Santo de Deus, e a gente não deixa o Senhor trabalhar dentro de nós, a gente não vai viver se santificando. A palavra de Deus diz para a gente ser santos como o Senhor é santo. Quem é santo é o próprio Deus. É Jesus Cristo. Então não tem como a gente pegar e falar assim, olha, eu já pedi perdão, agora eu sou santo. Não tem essa. Nós somos santificados pelo Senhor Jesus Cristo.
Então, querendo ou não, a gente peca todos os dias, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos diante do Senhor, nós erramos com as pessoas que estão do nosso lado. Então, não tem como a gente pegar e falar assim, cara, eu sou de Jesus e tá tudo certo. Eu aceitei Jesus e agora eu sou santo e tá tudo ok. Não é desse jeito. Eu aceitei Jesus, eu entendi o que eu estava fazendo que era errado. O Senhor veio me limpar, o Senhor veio e me purificou. E agora, o que vai acontecer? O que acontece? Vocês sabem o que acontece? Aí vem a busca diária. Por que a busca diária? Porque como é que você vai alimentar um sustento se você não para alimentar daquilo que você está se alimentando, da palavra do Senhor? Como é que você vai pegar e vai manter a santidade que o Senhor ele estabeleceu nas nossas vidas se você não buscar a palavra do Senhor? Aí a gente tem uma mania que a gente simplesmente vai e se alimenta de qualquer porcaria. Essa música que é antiga, que eu ouvia na minha adolescência, muito legal. Aí pega e ouve aquela música que vem com um monte de coisa que traz tristeza, que traz decepção, que lembra de passado, que não é para lembrar, que traz a sensação de saudosismo, de você desejar estar naquele lugar novamente, naquele período novamente da tua vida. Aí começa a pensar, nossa, eu poderia estar vivendo aquilo, como é que seria a minha vida se eu não tivesse aceitado andar com Jesus? Não é desse jeito? Eu não sei vocês, mas quando eu começo a ouvir as músicas que eu ouvia na minha época, de adolescência, eu começo já a lembrar das coisas que eu fazia na adolescência. Então eu começo a lembrar dos livros que eu lia, de cada música que era uma trilha sonora daquilo que eu lia. Eu começo a lembrar de como eram as minhas amizades, de como era a época da escola, como era na minha casa naquela época. Eu sou desse jeito. Não liga pra vocês, vocês ouvem uma música que vocês ouviram antigamente e não traz nenhuma lembrança. É? Sou a única doida que sou assim? É? Não traz? Ah, tá. Eu achei que eu era a única doida aqui. Que eu tava aqui, nossa, eu lembro de tudo. Tava aqui, oxi. Vocês são estranhos, hein? Eu tava aqui. Eu, hein? Por que traz isso? Cada música, ela traz uma história para as nossas vidas. A gente começa a ter experiência. A gente lembra de momentos, a maturidade que a gente tinha, as amizades que a gente tinha. E a gente começa a ter saudade. E a gente pensa, nossa, velhos tempos, hein? Como era bom. Mas se fosse bom, Jesus ele não tinha planejado uma vida para nós dentro da presença dele. Então, assim, quando a gente tem um entendimento de que as coisas que são passadas, elas nos contaminam para viver aquilo que é a vontade de Deus, a gente corta. No caso da música, a gente sabe que tem diversas músicas que são consagradas a demônios, certo? Tem diversas músicas que elas não trazem um ambiente leve, maravilhoso da glória de Deus, como o louvor traz. Que traz tristeza, traz ansiedade, muitas trazem raiva. Tem música que é assim. Então a gente se poupa daquilo que afasta a gente do Senhor e começa a trazer para perto da gente aquilo que vai nos aproximar do Senhor. Então a gente aceitou Jesus, não nos faz a gente ser intocáveis. Nossa, aceitei Jesus, agora ninguém vai me tocar porque eu sou lavada e remida. Não é desse jeito. Eu preciso permanecer na inconstância daquilo que o Senhor está fazendo. O presbítero estava dando hoje Como é o nome do negócio que a gente teve? Treinamento? É que foi um treinamento misturado com reunião, gente, que eu bugou até um pouquinho minha mente na hora que ele tava fazendo. E aí eu com sono já não ajuda, né? Aí ele mostrou uma imagenzinha. Um era a constância, o que tava em cima? Intensidade. Olha que bonitinho, vocês lembram. Eu tava tentando lembrar, eu vi que a letra tava pequenininha. Tava tentando lembrar na memória fotográfica que tava escrito. Não ia dar certo. Aí tava lá, intensidade. Aí começa lá em cima. As ondinhas assim, lá em cima. Aí vai indo mais pra baixo. Aí vai indo mais pra baixo. Aí vai mais... Daí a pouco não tem mais nada. A constância é você permanecer. E vai indo, sabe? Fiz um pouquinho hoje, vou fazer mais um pouquinho amanhã. Vou fazer um pouquinho mais amanhã. Vocês entenderam? Estão comigo? Eu tô desenhando aquilo que eu enxerguei, gente. Ó. A constância, um pouquinho a cada dia. Então, primeira vez que a gente pegou e entendeu quem era Jesus, a gente já fez uma voltinha. Aceitei Jesus.
Constância. Agora eu vou orar mais. Agora eu vou me limpar. E vai sendo assim, um pouquinho de cada vez, até a gente chegar no dia que, na verdade, até quando Jesus voltar e buscar a gente, né? Ou a gente chegar a um ápice de perfeição que o Senhor pega pra sair, que lindo, meu nenenzinho, vou tirar daqui da terra. Vamos comigo. Ou é um ou outro, ou ele volta pra gente, ou ele volta pra todo mundo, entendeu? A gente precisa permanecer na constância do Senhor. Porque quando ele pega e ele fala pra gente abandonar, que a gente leu aqui, pra abandonar a velha natureza, ele tá falando, eu achei que eu tava bem fora daquilo que o Senhor tinha me falado, mas tá tudo certo. Ele fala da gente largar pra trás. Quando a gente abandona alguém, você já lembra que eles esqueceram de mim, aquele filme? Abandonar a criança. Esqueceu da criança. Então, assim, quando a pessoa ela esquece, ela não volta. Quando ela abandona, ela não volta atrás daquilo que ela abandonou. As nossas vidas com o Senhor é da mesma forma. A gente abandona a velha criatura, a gente abandona os velhos costumes, a gente abandona a velha natureza. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu falava mal do amiguinho, eu não vou falar mais mal do amiguinho. O que eu vou fazer? Eu vou abandonar os velhos costumes que vão me afastar do Senhor. Então, aquilo que era ruim, eu não ganho mais. Eu tenho uma caneta, essa caneta aqui já não presta mais. Nem sei como está estado essa caneta, mas já não presta mais, está toda falhando. Horas pega, horas não pega. Aí a gente pega e coloca a tinta aqui na caneta e mesmo assim nada. O que eu vou fazer com essa caneta? Jogar fora. Eu estou abandonando ela para longe de mim porque eu preciso de algo novo. Como é que eu vou escrever no quadro branco com a caneta que não está pegando? Então, eu abandono a caneta. A caneta não vai mais fazer parte da minha vida. Eu nunca mais vou voltar no lixo para poder pegar a caneta. Porque a caneta não presta. É exatamente assim com as nossas vidas. Pô, eu falava um monte de palavrão um seguido do outro. Tá, hoje em dia você não fala mais. Por quê? Você abandonou os velhos costumes. Antes eu inventava assim a maior história milaborante. Eu falei errado. Nossa, que é maravilhosa. Eu nem vou tentar de novo. Mirabolante. Bolante. Mirabolante. Falei sério. Ai, que bonitinho. Obrigada. Mirabolante. Aquela história que fala, nossa, mó legal, mano. E eu vivi isso só pra mostrar pros meus amigos que eu também fiz. Só para mostrar para meus amigos que a minha vida também é muito legal. Hoje em dia não faz mais. Eu conhecia gente que fazia isso na escola, era um menino. E aquele menino, eu não sei o que tinha nele, mas ele inventava tanta história que no começo eu até acreditei. Só que aí as coisas não foi batendo. Conforme a gente foi decorrer do ano, não foi batendo. Aí eu comecei a questionar ele, né? Porque o mentiroso não gosta de ser questionado. E aí pararam? A pessoa fica sem graça, a pessoa fala para parar de perguntar. Não gosta de ser questionado. Hã? É, bem isso. Aí começa, eu sou mentiroso, mas você acha que eu ia inventar essa história? Eu acho, tenho certeza, e na prova pra você que tá errado isso aí. A gente era assim na escola, eu e Vitória. E aí esse menino, ele inventava assim, umas histórias. Um dia, ele inventou que ele conheceu um jogador de futebol que nem daqui do Brasil era. Juro pra você. E ele falou que conheceu, que foi no hotel do cara. Nossa, foi uma história. E eu olhei assim, tinha muito detalhe. Eu falei, nossa, que legal. Quando foi isso? Aí ele começou, Falei, não é não, deixa quieto. Você não foi conhecer esse cara aí não. Por que você tá contando mentira? Era desse jeito. Eu e a Vitória, a gente não tinha papo lá na língua pra falar que esse menino. Ele era muito mentiroso. E era uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E ele me irritava. Chegava até um momento que eu nem andava perto daquele menino, porque olha, misericórdia, não passava nem perto. Eu via que o menino estava daquele lado, eu ia passar pelo outro, mesmo que fosse mais longe, pra não ouvir a história do menino. Por quê? Porque não dá, era mentira, era muita coisa. Então, inventava aquela história toda. Hoje em dia a gente não precisa mais disso. A nossa história vira um testemunho para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo. Então, a nossa história, ela pode ser mais simples que for. Eu cheguei na igreja, aceitei Jesus, o Senhor foi, me transformou e eu nunca mais tive vontade de pegar e voltar atrás. Eu conheço uma pessoa que Deus libertou ele do crack.
E ele nunca mais voltou a fumar crack. Nunca mais. Libertou. Quando o Senhor, ele liberta, quando o Senhor entra, não tem como você voltar atrás. O Senhor, ele não faz a obra dele de qualquer jeito. Ele libertou, você pode até tentar voltar. Você pode até tentar encontrar outras coisas para colocar no lugar. Mas aquilo que ele te libertou, você nunca mais vive. Quando a gente pegou e aceitou Jesus como nosso Senhor e único Salvador, a partir desse momento, cara, acabou. Ele nos libertou de nós mesmos. Ele nos libertou da nossa vontade. Ele nos libertou das mãos de Satanás. Para que a gente pudesse viver em liberdade. E ser cumprido aquilo que está escrito lá em Gálatas 5. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Amém. Então, quando a gente entende isso, a gente pega e fala assim, eu não quero mais, eu abandono isso aqui, vai ficar bem longe de mim, eu não vou nem sequer lembrar daquilo que é o meu passado. Se ele me contamina, se ele me faz querer voltar numa época, voltar num momento em que o Senhor não estava na minha vida. Eu não sei vocês, por mais que eu tenha crescido dentro da igreja, teve sim um período que a gente não estava pertinho eu do Senhor. Teve sim. Hoje a gente pega e olha e fala assim, nossa, mas tá aí 4 anos, se eu não tivesse me aprumado em 4 anos, eu era bem lascada. Porque eu já tinha morrido faz muito tempo, eu tenho plena certeza disso. Porque o tanto de guerra que vem pra volta, o tanto de coisa que se levanta contra as nossas vidas, eu tenho certeza que aqui eu não estaria. Então, ou eu me aprumava e começava a andar com Jesus, aquele que os meus pais me mostrou, aqueles que meus pais nos ensinou, ou eu morria. Ou era uma ou outra. Eu prefiro escolher andar com Jesus. Imagina, eu morro, aí eu pego e apareço lá no fim dos tempos, e aí Jesus pega e fala assim, você teve a oportunidade de andar comigo, você vai pro inferno. Eu não quero essas coisas. Então, eu escolhi andar com o Senhor. Então, por mais que não tenha, teve um período de a gente pegar e falar assim, ou eu ando com o Senhor, ou eu ando com o Senhor. A gente não é imune às coisas. Não é porque a gente conheceu Jesus desde pequeno, que a gente é imune das coisas que estão no mundo. A gente tinha amigos na escola. Você acha que os amigos eram cristãos? Não era. Eu andava com 6 meninas. 6 dessas meninas pegavam geral na escola. Fora os lugares que andava por aí. E eu sabia. Eu via elas de conversinha com um ou outro da sala. Eu vivia nesse mundo. Ouvia histórias na escola que eu ficava assim, chocada. Sabe aquela coisa que você fica, meu Deus do céu. Se a gente não se perdeu, foi para a graça do Senhor. Porque o Senhor brindou. Porque enquanto eu via tudo isso, eu falava, misericórdia. Aí eu não via só o que elas faziam. Eu era inteligente, minha mãe me fez sempre pensar em aprender com o erro dos outros. Porque imagina, a menina foi lá, ficou com o menino ficou não só com ela, mas com o outro. A outra ficou chorando, porque ele ficou com mais uma e traiu ela, e era só ficar. Pois é. Aí você acha que eu vou ficar com alguém? Não. Pra que isso? Entende? É essa cara aí que eu fazia. Pra quê? Pra depois ficar chorando? Falei, gente, nem chorar eu gosto. Você acha que eu vou ficar chorando porque não presta? Para. A gente era inteligente. Eu e Vitória, a gente tem um gênio muito forte. Porque a Vitória, ela é muito escandalosa. Então ela fala mesmo e doa quem doer e problema seu, entendeu? Eu sempre fui muito cuidadosa com as pessoas. Olha, então, eu via. Com certeza. Muito cuidadosa. Eu sempre falo, não, então, deixa eu te explicar, não é bem assim. Porque eu entendia que aquilo que eu falava feria as pessoas dependendo da forma que eu falava. Então eu tinha que tomar cuidado. Eu também, tô super cuidado. Claro! Então, voltando pra cá. Então, a gente entende, quando a gente anda, a gente vê. Eu falava algumas verdades para meus amigos, mas você é burra também? Vai ficar comendo que ninguém gosta de você? Aí eu via que entristecia ela, né? Não, então, mas também, né? Você viu como o menino era? Aí mudava a forma de falar, porque eu via que machucava. A Vitória não, burra pra caramba, ela falava desse jeito. Mas você também foi burro? Tem um cérebro pra quê? Era assim, entendeu a diferença? Era nesse nível que ela tratava. Ah, pior. Porque também não tinha nem como. Mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Todas as vezes que a gente pega e a gente deixa as nossas velhas naturezas, o tempo de destruição na nossa vida acaba.
Por que que acaba? Porque o Senhor, ele traz a vida eterna. Aquilo que estava destruído, ele restaura. Ele traz uma nova vida pra gente, um novo ar de esperança. Sabe quando você pega e passa um caminhão de lixeiro? Não vê aquele cheiro horrível? Quando ele passa, o cheiro vai junto. E aí volta o bom ar. Às vezes não, mas vamos supor aqui, né? Às vezes é tão pedido que não faz. Então passou o caminhão do lixeiro, na hora que ele estava aqui, estava muito ruim. A partir do momento que ele passou e chegou, passou ele para lá, ficou o ar limpo. Nesse ar limpo é que a gente precisa andar. É nesse ar limpo que o Senhor quer que a gente respire. A pastora Raquel deu exemplo ontem na vigília das cascas de banana que estava quase podre, que o Fabinho gostou, mas tudo bem. Tava quase, eu falei. A banana não é a casca. Então tá bom. Vai saber. Aí depois que ele cheirou o perfuminho que ela trouxe, o que ele preferiu? O perfume que tava mais cheiroso. Que bom, né? Começou a casca, não era a banana, era a casca da banana. A casca você não come, então você prefere o bom perfume, pode ser besta. Credo, quem come a casca da banana? Então, voltando. E aí, ficou... Poxa, ele comprou até estragado, traz que a carta da bandeira. Tá, o Gabriel não conta, gente. O Gabriel toma até ela estragada. Que bom que a pastora Raquel não chamou ele pra fazer outra dinâmica, senão ele vai estar tudo ok. Eu fiquei pensando nisso ontem. Que bom que foi o Fábio. Então, por que a gente prefere o bom perfume? Porque quando o Senhor, ele traz uma nova vida. Quando você entra numa casa que tá toda bagunçada, você tem vontade de ficar na casa? Ou você, se é a sua casa, você tem vontade de levantar e limpar ela pra você sentar? Ou se é a casa dos outros, você tem vontade de ir embora logo? Agora, se você chega num ambiente onde tá cheirando desinfetante, você sente o cheiro das coisas que é boa, o que você tá rindo? Você sente o cheirinho do bom ar aqui, nesse negócio aqui. Eu até esqueci. Então, aí você sente, aí você fala assim, nossa, que ambiente confortável. Acho que eu vou ficar aqui. É esse ambiente que Jesus, ele proporciona para as nossas vidas. Por quê? Porque é o ambiente que ele vive. Ele nunca vai dar nada pra gente daquilo que ele é, daquilo que ele não é. Ele é a pureza, ele é limpo. Não tem nada que possa entrar nele e possa mudar a essência que ele tem. Porque ele é santificado, glorificado, exaltado, ele é limpo, ele é majestoso. Não tem nada que possa entrar para poder pegar e transformar aquilo que ele é. Porque ele já é desse jeito. Não tem como, entenderam? Aí ele continua assim. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Por que ele está falando isso? Depois que a gente aceita Jesus, a gente deixa a nossa vida, a gente abandona aquilo que é o nosso pecado, e a gente aceita Jesus e começa a caminhar com Ele, a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso coração, os nossos pensamentos, eles são renovados pelo Senhor. Porque a palavra de Deus nos traz a luz. A palavra de Deus diz que a verdade, ela nos liberta. Eu esqueci agora o versículo, mas ele fala exatamente isso, que a verdade, ela nos liberta. Então, eu não entendi. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Quando a gente começa a conhecer o Senhor, que é a própria verdade, a gente começa a ver que na nossa vida era nada, era vazia, era sem forma, não tinha graça, entende? Porque por mais que esses jovens de hoje em dia vá lá, bebam, vão pra balada, aí vai pro bloquinho de carnaval, e DPT, e fica de ressaca no outro dia, você acha que é bom ficar de ressaca? Não é bom ficar de ressaca. Eu tô com a cabeça doendo, fica palpitando, você não sabe, você acorda sem saber onde você tá, viajando, não é bom. Nunca estive de ressaca. Enjoado, tá vendo? Vontade de vomitar. É um monte de coisa. Eu já não gosto de vomitar. Aí fica enjoada.
Sai fora. Eu com sono parece que eu tô bêbada. Porque a cabeça começa a palpitar exatamente desse jeito. Começa a doer, os olhos começam a fechar, eu começo a perder a noção de onde eu tô. Eu fico desse jeito. Começo a falar coisa nada a ver, não é, Andrei? Desse jeito. Viagem, começo a rir do nada. A borboleta passa, e acho graça mesmo, né? Brincadeira, né? Atuação não é nada. É, desse jeito, tô brincando não. Não tô brincando. Por quê? Porque eu tô fora daquilo que é eu. Eu preciso descansar, eu preciso deitar e dormir. E descansar, porque deitar e dormir e acordar cansado não adianta de nada. Entende? Uma pessoa de ressaca, ela não tem direito a aquilo que é sentidos delas. Tava tentando lembrar. Sentidos, tato. O tato de onde ela tá, essas coisas. Vocês estão entendendo? Eu viajei um pouquinho na minha cabeça, mas vocês entenderam. Só pra ter certeza. Então, assim, de estar de ressaca não é bom. Então, tudo aquilo que... vou brincar com... Vou zoar com meus amigos, vou pegar geral. Isso tudo não traz algo bom pra dentro da gente. Não traz algo que, nossa, que... Na hora você pega e fica assim, se sentindo pá, fica, nossa, não sei o quê. E depois você vai pra sua cama e você fica se sentindo merda. Essa é a real. A pessoa começa a ter crise existencial. Meu Deus, tá difícil. Existencial. Aí ela começa, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu já estaria rindo no lugar de vocês, gente. Eu errei bonito aqui na hora de falar. Estaria rachando da minha cara. Ela começa a perguntar o que eu tô fazendo aqui, pra que eu tô vivendo. Começa exatamente dessa forma. Então, não é bom. A vida com o Senhor, ela não é mil maravilhas, não é um mar de rosa. Você fala assim, olha, todo dia bora, vamos lutar, e vamos louvar, e vamos orar, vamos me consagrar. Não é todo dia desse jeito. Tem dia que a gente olha e fala assim, meu Deus, que vontade de ficar na minha cama. Que vontade de dormir o dia inteiro. Que vontade de sumir. Tem dias que a gente faz. Mas por que a gente não faz isso? Porque o Senhor, Ele nos chamou para desistir. O Senhor não nos chamou para viver em constante, tá lá no alto sempre. Porque se a gente viver lá no alto sempre, a gente vai ser um bando de orgulhoso, soberbo, arrogante. Por quê? Porque não vai ser tratado. Tudo que eu quero o Senhor me dá, tudo que eu peço o Senhor me entrega. Então tanto faz, eu não preciso pegar e buscar. O que o Senhor, Ele deseja é o nosso coração. O que o Senhor deseja é a nossa vida. Então, quando Ele pega e Ele fala para a gente abandonar, para a gente se santificar, quando Ele fala para a gente parar de querer desejar aquilo que já passou, as coisas que estão lá fora, não é porque Ele é chato, é porque Ele está preservando aquilo que são os planos, aquilo que é a história que Ele já declarou sobre as nossas vidas. Vocês estão entendendo? Aí Ele fala assim, vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, qual é a correta e dedicada a Ele. Todo ser, ele foi criado para louvor e adoração do Senhor. Então, a pessoa que está perdida lá fora, a pessoa que está dentro da igreja e que acha que está tudo bem, ela não está vivendo a vida dela adorando o Senhor, com o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Porque tem um chamado de pastor, de mestre, de bispo, e aí vai, agora não vou lembrar tudo. Tem o chamado dos nossos ministérios, tem o chamado da gente pegar e cuidar de vida, da gente ir lá e pregar o evangelho, tem. Só que aquilo que o Senhor, Ele preza é sobre as nossas vidas derramadas ao Senhor. Porque tudo isso que a gente faz é porque Ele mandou. Simplesmente porque Ele falou, é para você fazer. Esse é o mandamento. É isso que Jesus veio fazer aqui. Mas Ele nos criou para adorar, viver em adoração ao Senhor Jesus Cristo. Então é a gente levantar as nossas mãos e pegar e falar, Jesus, me ensina a te adorar, Pai. Não só com palavras, mas com o meu jeito de viver. Me ensina, Espírito Santo de Deus, a me portar, Pai, em integridade ao Senhor. Espírito Santo, o que é que tem dentro do meu coração que muitas vezes fere a Tua presença? O que é, Espírito Santo de Deus, que tem dentro do meu pensamento que tem ferido a Tua presença? Porque a santidade para o cristão, a pessoa pode não estar ficando com geral, pode não estar falando mal dos amiguinhos, pode não estar fofocando,
mas aí dentro de si, o coração fica entristecido com uma situação que o irmão fez, e a pessoa, em vez de pegar e falar assim, olha, fulano, me machucou assim, 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 a pessoa guarda para ela. Isso é um pecado, porque é falta de liberação de perdão. Então é um pecado. E o Senhor nos ensina a perdoar uns aos outros. O Senhor nos ensina, se você acha que o teu irmão, ele tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, volta lá, se reconcilia com o teu irmão e depois você volta e entrega a tua oferta. É desse jeito que funciona. Por isso que muitas vezes, quando eu estou conversando com os adolescentes, eu pego e falo, vai resolver, você tem que sentar e conversar, vai fazer. Quando alguém vem trazer, ai, fulano, não sei o que, vai conversar com a pessoa. Você precisa exteriorizar aquilo que você está sentindo pela pessoa. Se você vai machucar, você filtra, porque você é servo do Senhor. A tua boca não serve para matar. Se te entristeceu, você tem sim o direito de chegar e falar assim, olha, fulano, me machucou assim, 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 me feriu desse jeito. Você tem sim esse direito, mas você não tem o direito de ferir de volta quando você pegar e trazer a pessoa aquilo que machucou ela. Então, a gente precisa filtrar e declarar, aconteceu assim, 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 eu não gostei, me machucou. E aí a pessoa, se ela vai te pedir perdão, você fez o teu papel. De você chegar e falar. Mas ficar acumulando sujeira debaixo do tapete, uma hora vai explodir. O Senhor nos chamou para viver em equilíbrio. Em equilíbrio, olha, fulano, aconteceu assim, assim, assim. Resolveu, tudo aquilo que está mal resolvido, volta. E volta pior, não volta do mesmo jeito, volta pior. O machucado, quando ele não é tratado, ele infecciona. Então fica pior. É perigoso até perder um órgão, uma perna, sei lá o que for, aonde foi que infeccionou. Então tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque o santificar é a gente ser santo e o lugar, o ambiente, onde a gente vive, ser santo também. Porque como é que você vai permanecer ser santo, limpinho, com as suas vestes branquinhas, que o Senhor te entregou, se você quer viver na lama? Não tem como. Como é que você vai preservar a santidade que o Senhor te deu, a veste nova, limpa, branquinha, que brilha, que resplandece, se você pega e se enfia num ambiente de fofoca, de maledicência, de prostituição? Como é que fica? Ah, mas isso que você está falando é muito religioso. Desculpa, a minha vida ela é devota ao Senhor. Muitas vezes eu falei com o Senhor, pra caramba, eu me agrado? Com certeza não. Porque eu tenho uma responsabilidade, uma aliança feita diante do altar dele, onde é eu e ele. Então quando eu firo ele, eu tenho que ter a humildade de chegar na presença dele e de me humilhar e pedir perdão ao Senhor, clamar por misericórdia, falar, ó Jesus, fiz errado mesmo, me perdoa. Eu ia falar que não dá pra falar por causa da internet. Mas eu falo coisas pro Senhor, eu falo, mano, sou nada. Eu preciso da tua santificação, eu preciso do teu perdão, eu preciso que o Senhor limpe o meu interior. Tem vezes que eu fico com raiva das pessoas, por algo que pra mim não tem cabimento, e dá vontade de pegar e esculachar a pessoa, quebrar a pessoa no meio, falar de qualquer jeito com ela, você está sendo idiota. Mas não pode, por quê? Porque não foi isso que o Senhor me chamou para fazer. Então o que eu faço? Olha, sangue de Jesus tem poder. No momento é isso que eu falo. E saio. Senhor, limpa o meu coração. Espírito Santo de Deus, foi muito idiotice. Eu falo a verdade pro Senhor. Assim como eu converso com os meus irmãos, assim como eu converso com os meus amigos, é exatamente a forma que eu falo com o Senhor. Mano, olha, foi muito ridículo isso que aconteceu. Alguém já me viu indignada? Já? Já? Lá em casa já. Eu fico assim, num nível, que ridículo, que idiota, mas misericórdia. Dá um negócio assim que dá vontade de falar o alfabeto inteiro pra pessoa. Mas tá errado, faz disso, daquilo outro. Dá vontade. Quando eu fico indignada, eu falo e falo rasgado. Eu acho que eu tenho que ficar quieta, porque eu falo demais quando eu tô indignada. E aí o que acontece? Eu tenho que pegar e colocar a minha indignação na presença do Senhor. Olha, Senhor, misericórdia. Foi ridículo. Pra mim não tem sentido. Pra mim não tem cabimento. Não entra na minha cabeça isso que eu vi. Não entra na minha cabeça essa situação. É desse jeito que eu falo com o Senhor.
na mesma indignação que muitas vezes eu expresso e que muitas vezes eu tenho que me calar para não ultrapassar, eu falo pro Senhor, mas pro Senhor eu falo rasgado com todas as letras, sem medo de machucar, não, porque eu não vou falar nada que vai ferir ele na minha indignação, porque nunca... Isso não, pelo amor de Jesus, Senhor, impõe fruto na minha boca, em nome de Jesus. Mas eu falo pro Senhor, tá acontecendo assim, 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 assim. E Ele transforma a minha vida. Ele me faz respirar fundo, engolir a minha raiva, a minha indignação. E ir e conversar, e ir resolver. Porque nas nossas vidas não pode ter nada que é mal resolvido. E Ele fala, aquilo que, por isso, os que mintam, não mintam mais. Que digam a verdade ao seu irmão, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se você ficar com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem e fiquem o dia inteiro com raiva. Por que ele fala isso? Quando ele fala assim, vocês que mintam, não mintam mais. O que ele está falando? Sabe que estava errado? Agora você sabe que está certo? Então não faz mais. Mas é óbvio, né? Se eu sei que está errado, não vou fazer mais. Mas muitas vezes a gente pega e volta e faz de novo. Muitas vezes a gente pega e fala mal de novo. A gente pega e mente de novo. Inventa uma desculpa de novo. Mas eu sei que está errado. Mas muitas vezes a gente sabe e faz do mesmo jeito. Então quando a gente caminha com o Senhor, Ele fala, não façam mais. Se você está fazendo, não faz mais. Amém? Aí Ele fala assim, quem roubava, não roube mais. Não deem oportunidade para Satanás tentar vocês. Na outra versão aqui, fala, não deis lugar ao diabo. Quando você pega e você mente sabendo, quando você pega e fala mal sabendo, quando você pega e faz as coisas que ferem ao Senhor de verdade, tem uma consciência disso, você dá lugar ao diabo. Você dá lugar para ele entrar na tua vida e destruir. Ele entrar na tua vida e matar, roubar. Exatamente isso o papel dele aqui na terra. Matar, roubar e destruir. Então você dá lugar ao Satanás. Você dá lugar para ele ficar brincando com você como se fosse brinquedinho. A gente não é brinquedo na mão de Satanás. Nós somos filhos de Deus. Nós somos aqueles que temos autoridade sobre ele e fala, você não tem lugar aqui. Nós somos aquele que nós temos autoridade para se posicionar diante das situações espirituais e das físicas também. Você chega no ambiente da igreja, a pessoa está fofocando, você vai deixar a pessoa fofocando dentro da casa do Senhor? Fulano, toma vergonha na tua cara, o que a palavra diz sobre isso? Você está no ambiente lá na tua casa, que não tem nada a ver com a igreja, começa a fofoca, você vai deixar a fofoca rolar solto? Não, aqui na minha casa não tem fofoca. Ah, mas é em outro ambiente, você se retira do ambiente da fofoca. Você não permanece nas rodas das pessoas que você sabe que ferem a presença do Espírito Santo. Eu dei o exemplo do menino que mentia. Eu não ficava perto do menino que mentia. Por quê? Porque eu não me aliancio com mentira. O meu Deus é a verdade. Vocês estão entendendo? Nós precisamos estar junto com o Senhor. Aquilo que sai da nossa boca precisa glorificar o nome do Senhor. Aquilo que sai da nossa boca, ele precisa trazer coisas boas, edificação, bênção sobre a vida das pessoas. Porque a gente não vive, dentro de nós não gera amargura, dentro de nós gera vida e vida em abundância. Nós precisamos transbordar aquilo que o Senhor entrega nas nossas vidas. E tem um versículo que fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais foste selados para o dia da redenção. Todas as vezes que a gente faz algo sabendo que fere a presença do Senhor, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. A pior coisa que a gente faz é entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma mania que toda vez que eu vou falar com o Senhor, eu falo, Jesus, o Senhor está legal comigo? Jesus, o Senhor está se agradando de mim? Jesus, o Senhor está feliz comigo? Aquilo que eu estou vivendo está te agradando? Porque a minha preocupação não é deixar o Espírito Santo triste. Primeira coisa que eu faço é, Jesus, o Senhor não está triste comigo não, né? Quando eu vejo que Jesus não está falando comigo, quando eu não estou sentindo a presença dele da forma que ele me ensinou, eu falo, Jesus, o Senhor está triste comigo? Se o Senhor está triste comigo, me fala para eu resolver.
Se o Senhor está triste comigo, me ensina, Pai, porque eu não quero ferir a Tua presença. Sabe qual que é o nosso problema? A gente recebe a palavra como se, eu já ouvi. Eu sei quem é a pessoa que está no altar e está falando. Eu conheço. Não estou falando de mim, mas estou falando dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos que sobem no altar para poder pegar e pregar a palavra. Não, mas eu conheço. Eu sei que não é tudo isso. De verdade, a gente tem que parar de ficar olhando para a humanidade e prestar atenção naquilo que o Senhor tem para falar. Porque quando a gente sobe aqui no altar, não é mais a gente, mas é o Espírito Santo de Deus falando através das nossas vidas. E se Ele pega e Ele vem com uma exortação sobre as nossas vidas, então porque a gente está errando. Se Ele vem com uma bênção, Ele está nos consolando, Ele está declarando a palavra e cumprindo a palavra dEle. Ele está nos entregando aquilo que Ele já prometeu. Então a gente tem que tomar cuidado de pegar e olhar e falar assim, é fulano. Eu sentava na cadeira, antes mesmo de eu começar a ministrar, eu sentava na cadeira e eu podia ter algo contra a pessoa, saber o que estava acontecendo. Porque quem sobe no altar é tudo parente meu. Tudo parente meu. Fauner, meus pais. Na época não tinha um tio Lincoln, não tinha um presbítero. Mas quem subia no altar era eles. Bem no começo da igreja. E eu sentava e eu ficava exatamente assim. Tá, mas hoje fez tal coisa em casa. Não tá fora da tua presença? Tá, mas tá falando isso, mas não tá vivendo. Era exatamente isso que eu fazia. E aí o Senhor olhou pra mim e falou assim, Sara, eu uso o que eu quero, da maneira que eu quero, da maneira que eu preciso. Você não vai ouvir quem é a pessoa. Você vai ouvir aquilo que eu tô falando através da vida da pessoa. Aquilo que é o particular, o Senhor trata no particular de cada pessoa. Vocês não têm um relacionamento com Deus? Cada um de vocês não tem um relacionamento com o Senhor? Não tem? Vocês têm? Eu também tenho. E assim como o Senhor me trata no meu particular, Ele trata cada um de vocês. Sabe? Se um dia o Senhor, que eu sei que Ele vai levantar, cada um de vocês para poder estar acima do altar, para poder me trazer uma palavra dEle, eu sento, fico muito feliz porque Jesus está usando vocês. Anota aquilo que o Senhor está falando comigo. Eu fico assim muito feliz de ver que o Senhor está trabalhando através da vida de vocês. Esse é o sentimento que a gente precisa ter. Principalmente quando a gente conhece as pessoas. Porque quando é mais de pertinho, a gente olha e fala assim, quem não conhece que te compre. A Vitória a gente sabe que é explosiva, mas o Senhor usa a Vitória. E quando ela está no altar, ela não leva aquilo que é a vida dela das falhas não, daquilo que é a carne dela. Ela leva a vida dela com o Espírito Santo de Deus. A Vitória pode ter me estressado naquele dia. Eu vou sentar e vou ser ministrada. Porque se o Senhor levantou, Ele tem algo para me falar. Entende? Eu uso a Vitória, gente, porque a Vitória é a mais perto lá de casa. Então, tudo Vitória. Ninguém mandando ser grudada. Brincadeira. Por quê? A gente tem esse entendimento, a gente conhece. E o fato de a gente conhecer, a gente despreza. Sabe quando Jesus foi lá para Nazaré e pregou que ele era o Messias e tal, e o povo pegou e falou, como é que ele pode ser o Messias se ele é filho de José? Eles desprezaram. Nós não podemos fazer que nem aquele povo, de olhar e só porque é da nossa casa, só porque é do nosso convívio, só porque a gente conhece, tratar de qualquer jeito e não ouvir aquilo que o próprio Deus fala através das vidas das pessoas. O Gabriel e a Gabriela ministram o de segunda. A gente senta aqui para ser ministrado. Ministra o de segunda, vocês ministram. Eu e o Fábio, a gente senta para ser ministrado. Quantas vezes eles vieram no culto de segunda e eles foram ministrados? A gente sempre ouve. Todo mundo aqui abre culto, gente. A minha alegria é ver vocês abrindo culto. Porque qualquer coisa, qualquer um de vocês que falta, quem abre o culto sou eu. Eu já cansei. Cansei não, Jesus pode me pôr sempre. Eu não ligo não. Mas tipo, na minha escala, eu gosto de abrir culto, porque eu venho preparada, sabendo aquilo que o Senhor está falando. Agora de impulso, sendo que Ele já fez uma escala, eu fico assim, poxa vida. Mas era a escala, Senhor.
É um privilégio chegar e você abrir a palavra do Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Abram a Bíblia de vocês em tal capítulo, em tal livro. Olha, Jesus está falando isso hoje pra gente. A maior alegria é poder ficar aí embaixo e olhar pra gente. Olha Jesus falando. É a maior alegria. Por quê? Porque eu vejo o trabalhar do Senhor na vida de cada um. Eu vejo o trabalhar do Senhor, aquilo que Ele está falando para mim, aquilo que Ele falou para vocês, principalmente os adolescentes que eu acompanho. Eu fico assim, ai, que bonitinho. Não é porque é bonitinho, mas é porque o Senhor falou com eles, e eles reconheceram a voz do Senhor, e eles estão passando para a igreja do Senhor aquilo que o Senhor falou para eles. Essa é a minha alegria. É saber que está gerando frutos para o Senhor. É saber que está entendendo, que está se relacionando com a palavra, que está orando. Assim a gente crê, assim a gente ora pela vida deles para eles fazerem isso. A gente pega, para o nosso tempo, ensina, explica. Olha, precisa. O alimento das nossas vidas é a palavra de Deus. Se coloca de pé nessa noite. E começa a pedir para o Espírito Santo de Deus, para que você seja santificado no seu dia a dia. Fala, Senhor, me ensina a ser santificado no meu dia a dia. Senhor, me ensina, Senhor, a andar em santidade. Me ensina, Espírito Santo de Deus, a ver, Senhor, o Senhor como o Senhor é. Me ensina, Espírito Santo de Deus, a não ter em mim, Senhor, qualquer coisa. A não me alimentar, Senhor, de qualquer besteira, de qualquer série, de qualquer música. Me ensina, Espírito Santo de Deus, a me encher, Senhor, da Tua palavra, a comer, a mastigar, a ruminar a Tua palavra, Senhor. Me ensina, Espírito Santo de Deus, a derramar, Senhor, o meu coração diante do Teu altar. Me ensina, Espírito Santo de Deus, a olhar, Senhor, para aquilo que está no meu interior, Pai. E aquilo que eu estou fazendo, Senhor, que eu sei que é errado, que eu feri o Senhor, se eu menti, se eu me prostituí, se eu flertei, se eu falei mal, se eu fiz fofoca. Coloca diante da presença do Senhor. Se eu senti, Senhor, raiva, Pai, do meu irmão. Se eu coloquei, Senhor, uma situação dando brecha a Satanás, peça perdão ao Senhor e peça para o Espírito Santo de Deus para Ele te ajudar. Peça para o Espírito Santo de Deus para Ele te dar forças para você permanecer andando com Ele. Porque a gente sabe que não é fácil, mas o fato de não ser fácil não significa que seja impossível. O Senhor é o dono de tudo aquilo que é impossível. Ele faz o sobrenatural. Então nós precisamos ter a humildade de falar, Jesus, nos momentos que está pesado, falar, Jesus, está pesado, me ajuda. Alivia, Pai, o fardo. Alivia, Jesus, isso porque eu estou enxergando dessa forma. Para de enxergar aquilo que são as responsabilidades que o Senhor colocou nas nossas vidas como algo pesado, como algo que precisa fazer. Se não fizer, né, quem vai fazer? Sangue de Jesus tem poder. A nossa vida é entregue em uma oferta. Se você está na sua casa e você pega e pensa, mas tem que fazer, você já não está levando mais como um peso. Você não está levando mais como uma responsabilidade, você está levando como um peso dentro da tua casa. Cada um exercendo o seu papel é o necessário. É o mínimo, é o equilíbrio que precisa ter. Dentro da igreja a mesma coisa. Cada um exercendo o seu papel. Cada um exercendo o seu papel dentro do relacionamento com o Senhor. Você se rasga, você se entrega na presença do Senhor. Você se limpa na presença do Espírito Santo de Deus. E Ele vem e transforma o teu coração. E Ele vem e cura a tua alma. E Ele vem e te traz a provisão. E Ele vem e te ensina. Ele vem e te orienta. Pô, a gente passou uma vigília maravilhosa. Onde o Senhor falou que o Senhor chamou cada um para o teu propósito, cada um para uma coisa, cada um para cumprir a vontade do Senhor. O Senhor falou que Ele tem planos para as nossas vidas e que os planos deles não vão ser frustrados. O Senhor nos falou que nós precisamos interceder pela nossa casa, que nós precisamos ser intercessores. O Senhor nos falou que nós não podemos pegar e continuar andando sem a porção que Ele já nos entregou. É para andar de acordo com aquilo que Ele já nos entregou. Não adianta uma criança de 6 anos de idade querer ficar engatinhando. A criança tem que andar porque ela já aprendeu a andar. Entende? O Senhor falou. Ele entregou isso tudo para nós ontem. Ele falou que Ele é o Verbo, que em tudo
tudo se fez ele. A gente precisa pegar e ruminar essa palavra. Olha, o Senhor me falou isso, olha, o Senhor me falou aquilo. Eu preciso. É você chegar, em vez de você pegar e ficar batendo papo de futebol, de maquiagem, de roupa, você chegar e falar assim, olha, Deus me falou isso, e você começar a compartilhar experiências. Quando você está dentro da igreja, o importante não é só o ministério. A conversa que você fala também é importante. Não significa que você vai ser o chato que nunca vai conversar de nada. Significa que a tua prioridade precisa ser falar do Senhor. Quando eu começo a falar, olha, Deus me falou tal coisa, e Deus fez isso, e Deus me mostrou tal coisa, eu começo a ficar maravilhada. Eu não consigo parar de falar dos feitos, porque Ele vai me lembrando de cada dia, a cada vez que Ele fez uma coisa diferente. Sabe, quando eu paro para conversar com meus amigos, com a Ana, com a Vitória, com a minha mãe, com o Flávio, eu começo a pegar e falar assim, olha, Jesus falou desse jeito comigo. Jesus me ensinou tal coisa. E eu não tenho vontade de parar de falar daquilo que o Senhor já fez na minha vida. Eu não consigo mais ter a vontade de pegar e falar de qualquer outra coisa, porque o Senhor falou comigo. Quando o Senhor fala, é aquilo que fica marcado no meu coração. Quando o Senhor não fala, eu digo, Jesus Cristo tem misericórdia da minha vida, porque eu preciso ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Eu preciso entender aquilo que o Senhor tem para falar. Eu preciso ouvir, Jesus. Se o Senhor me falar, ai, não tem como. O Senhor chamou Samuel, fala comigo também, Jesus. O Senhor fala, eu quero ouvir, eu preciso de algo novo. Senhor, eu já vivi tal coisa, agora eu preciso viver outra coisa com o Senhor. Aquilo já passou, eu preciso de algo novo. A gente precisa desejar andar com o Senhor. A gente precisa desejar entrar no Santo dos Santos. A gente precisa desejar entrar no lugar de profundidade com o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa despertar, Senhor, dentro de nós, meu Pai. Um espírito, meu Pai, que tenha vontade, Senhor, de buscar, desejar, Senhor, a entregar, Senhor, as nossas vidas, desejar, Espírito Santo de Deus, ter os nossos pensamentos, Senhor, ligados no Senhor, Pai. Ter, Espírito Santo de Deus, a nossa mente, Senhor, aberta para ler a Tua palavra, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, meu Pai, limpar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, e trocar, Senhor, as nossas vestes. Se nós estávamos no Espírito Santo de Deus, cobiçando, Senhor, o nosso passado, cobiçando, Senhor, as coisas do mundo, meu Pai, eu quero te pedir perdão, Espírito Santo. Se nós, Senhor, dentro do nosso coração, Senhor, nós estávamos desejando, Senhor, viver fora da Tua vontade, eu quero, Senhor, te pedir perdão. Que o Senhor possa, meu Pai, limpar as nossas vidas, meu Pai. Nós somos jovens, Jesus, nós temos bastante coisa para viver ainda. Nós temos, Senhor, sonhos, nós temos planos, meu Pai. E nós desejamos, Senhor, viver, Pai, segundo a Tua vontade. Viver, Pai, segundo aquilo que o Senhor declarou, segundo aquilo, Pai, que o Senhor falou, Pai. Porque eu sei, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor fala, Pai, não volta vazio. Tudo aquilo que o Senhor declara, Pai, não tem como, Senhor, não acontecer. Jesus, é a Tua verdade que prevalece, meu Pai. Aquilo que o Senhor fala, Pai, é aquilo que fica até o final, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ensina, Senhor, a nos santificar, Senhor, no dia a dia, Pai. Nos ensina, Senhor, a vigiar, Pai. Nos ensina, Senhor, a olhar, Senhor, para dentro de nós, meu Pai. E limpar o nosso coração, Senhor, daquilo que a gente sabe que vai ferir, Pai. Sabe, Espírito Santo de Deus, de não fazer, Senhor, mas ver quando pode acontecer um pecado e tirar, Pai, abandonar, Pai, aquilo que vai ferir, Senhor, no Senhor, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa entrar, Senhor, nessa noite, meu Pai, e transformar, Senhor, a nossa vida, Pai. Limpar, Senhor, nos lavar, Senhor, com o sangue de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós já te damos a honra, a glória, o louvor, a adoração, Senhor, e a majestade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal que está na internet, Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, fique com Deus. Sábado que vem tem culto de jovens aqui na estrada de Campo Limpo 2665, tá bom? Beijo, tchau, tchau.